Bem-vindos, senhores! Eu prometi fazer um vídeo, fazer uma live em relação a esse assunto, mas em decorrência de limitações técnicas, estamos aqui num vídeo gravado antes, onde eu vou reagir ao professor Olavo de Carvalho, ele mesmo, o grande guru da direita. No caso, o vídeo que eu vou falar dele é ficção científica é imbecilizante? Não sei, Olavo pra mim é uma figura interessante porque ele é um grande exemplo de uma figura relativamente nova que nós estamos tendo na política e até na sociedade atual, que é o intelectual público. Os intelectuais, eles saíram da academia, eles perderam a universidade, essas instituições que mediavam muito da relação dele com o público. Não estão focados em debates entre especialistas, e agora eles têm que dialogar muito mais diretamente com as pessoas, eles estão sendo chamados para discussões, para questões muito mais diretamente com o público. Dessa forma, eles estão mais próximos da criação de ideias. Olavo é um grande exemplo disso porque ele é um formador direto de opinião política. Agora, o que eu acho particularmente interessante sobre intelectuais públicos é que eles não se limitam a uma esfera, a uma área que eles historicamente seriam especialistas e que eles poderiam discutir com mais propriedade. Se você pegar essas figuras como Olavo, ele se acha capaz de discutir absolutamente tudo. Se você for procurar dentro do conteúdo dele nas redes sociais, você vai achar questões de política, questões de religião, questões de economia, questão de filosofia. Você vai achar ele querendo discutir como uma figura de autoridade todos esses temas, como se ele tivesse base para falar de absolutamente tudo. Por exemplo, agora eu estou aqui discutindo a take dele sobre arte. O que eu particularmente odeio essa questão, assim, as pessoas se acharem particularmente preparadas ou acharem que elas têm base para discutir absolutamente qualquer coisa, ensinar qualquer coisa, mesmo quando, se você for ver as bases, os argumentos que elas têm para o que elas estão teoricamente ensinando, são muito frágeis. Essa prática de intelectual público, de você falar muito diretamente com as pessoas, virou basicamente uma desculpa para você poder falar merda, assim. Você poder falar absolutamente tudo que você quiser. O Olavo segue muito bem essa prática. Eu posso não gostar da instituição da academia como a universidade funcionava, mas eles faziam um certo controle de como a informação circulava e de quais eram as discussões e debates acontecendo. O que acontece agora é que não existe regra nenhuma em relação a como isso se faz. O Olavo aproveita muito disso porque ele toca em diversos assuntos que teoricamente ele não tem nenhuma expertise, nem é particularmente bom em discutir, e ele se esforça para ter as takes mais controversas e mais out there do universo, como falar que a Terra pode ser plana, falar de evolução, falar de criacionismo, falar de heliocentrismo, geocentrismo. Você vai achar ele querendo redefinir toda a física e refutando Einstein, se você for ver os vídeos dele. Por isso que eu digo que essa questão de ele ser um intelectual e falar sobre todos os assuntos virou desculpa para ele palpitar sobre todos os assuntos e influenciar certas pessoas, mesmo que ele não tenha boas bases, porque ele está falando muitas vezes. Esse é um adendo importante, que eu não vou estar discutindo as opiniões políticas dele, eu não me interesso pelas opiniões políticas dele. Eu tentei ler alguma coisa dele, mas eu achei extremamente desinteressante, então eu não vou estar atacando ele ou pelo menos, eu acho que as pessoas provavelmente enxergam assim quando você pega uma pessoa que é muito controversa politicamente, você faz um vídeo criticando ela, você vai necessariamente acabar sendo visto assim, você vai acabar sendo visto como alguém que está atacando ela por razões políticas que você não quer comentar, mas o que eu tô realmente interessado no escopo desse vídeo é as opiniões dele sobre ficção. Então, é isso que eu vou estar tentando discutir. Mas a palavra, o professor Olavo. Eu lembro até quando eu era adolescente, eu estava na escola, o pessoal mandava ler literatura brasileira, mandava ler a Moreninha, né? Essa coisa toda. E deram lá um livro
do Machado de Assis, A Mão e a Lua. Eu achei que aquilo tudo era um besterol sentimental, né? Fiquei revoltado com a literatura brasileira, né? E até falei para o professor, falou, olha, dona, só me desculpe, eu estou lendo aqui Os Sofrimentos de Werther, do Goethe, né? Eu estou lendo e chorando, porque aquilo é uma coisa comovente. Agora só me dá essas besteiras aqui, eu só consigo rir, porra, né? Quer dizer, a menininha que está, né, tristinha porque não tem namorado, não, me desculpa, não vai dar. Esse trecho é meio aleatório, não tem nada a ver com discussão científica, nem com os critérios, ou diretamente com o que ele vai falar no vídeo, mas eu achei importante incluir ele porque ele é bem exemplificativo do que a gente vai ver no vídeo todo. Ele tá pegando alguns critérios e razões meio tiradas da mente dele, unicamente dele, e aleatoriamente aplicando a diversos trabalhos, até gêneros inteiros, sem apropriadamente querer se engajar no que certos trabalhos estão fazendo. Ele vai fazer muito isso durante o vídeo inteiro dele. Assim. Eu não reclamo porque nesse começo, pelo menos, ele tá falando de critérios pessoais dele. Não dá pra confundir ele e falar, não me interessei nesse, eu tava chorando nesse outro trabalho. Isso é um critério pessoal dele, isso não é algo que pode virar uma regra generalizante, mas dessa discussão ele vai partir para criar critérios tão arbitrários quanto esses e vai tentar os aplicar de forma a classificar todo um gênero e valor artístico. E é nisso que eu tô mais interessado aqui, como ele vai criar esses critérios e ele vai tentar fundamentar uma discussão sobre ficção científica nessas questões que ele vai levantar. Esse ponto eu queria pular porque não tem muito diretamente com o que a gente vai falar aqui, porque ele elogiando Machado de Assis e ele falando sobre memórias póstumas. E eu tô explicando isso, se vocês quiserem ver o vídeo pra falar que eu não tô deturpando o que ele falou, cortando o contexto, vocês podem ver, ele não tá falando nada diretamente relacionado ao nosso tópico. Mas esse trecho só serve como gancho para começar a discussão, porque ele vai trazer uma opinião de um outro cara sobre os trabalhos do Machado de Assis, e é a partir da opinião desse cara que ele vai começar a discussão sobre... O outro cara é o professor Pierre Paulo, que vai falar agora. A partir das opiniões dele, ele vai começar a discutir ficção científica, e realmente ele começa apropriadamente o tópico do vídeo. Vamos lá. De obras-primas, não é isso? O famoso professor, como é que foi ele, professor italiano, como é que ele chamava? Professor de matemática? Esqueci o nome dele. Ele dava umas aulas interessantes, mas de literatura ele não entendia bosta nenhuma. Olha, eu diria que você está dando muitos sinais durante esse vídeo que de literatura você não entende nada, mas... Vamos ver a sua compreensão do assunto. Ele fala, não, tem que ler os livros de ficção científica, porque daí desperta a sua imaginação, mas se você ler o Dom Casmurro, você só vai descobrir se o sujeito era corno ou não. Eu adoro esse ponto, eu adoro ele falando isso, porque é muito irônico você pegar esse trecho dentro de toda a discussão que ele está promovendo. Ele acha ofensiva e estúpida uma opinião do cara que... O que o Pierre, esse professor Pierre, fez nesse trecho? Ele recomendou ficção científica, falou que era interessante, algo que levava à criatividade, descartando, criticando, jogando fora os valores e méritos, os méritos do Dom Casmurro e dos trabalhos do Machado de Assis. Assim, ele fez uma comparação onde, para fazer ficção científica parecer melhor, ele simplesmente jogou no lixo, ele tratou como se fosse uma merda horrível, sem valor, os trabalhos de Dom Casmurro, onde você não pudesse tirar nada de relevante. Ele não precisava simplesmente desvalorizar, fazer parecer horrível os trabalhos de Dom Casmurro só para recomendar ficção científica. Ficção científica e os trabalhos de Dom Casmurro têm objetivos diferentes. A comparação entre ficção científica e o Dom Casmurro, basicamente você não entende o que ficção científica tem de interessante, você não entende qual é o mérito, qual é a proposta, quais são os elementos da ficção científica por meio dessa comparação arbitrária que esse professor fez. É isso que eu tô falando, assim, você não precisa trazer Dom Casmurro para discutir o que tem de bom em ficção científica.
E você não precisa trazer ficção científica se você quer falar sobre o que você enxerga como os defeitos de Dom Casmurro. Basicamente, ele jogou no lixo de forma gratuita Dom Casmurro e ele não precisava fazer isso. Agora, é bizarro que esse seja o começo da discussão do Olavo, pois ele vai fazer exatamente a coisa contrária. Ele vai jogar ficção científica no lixo, ele vai falar que é horrível, ele não vai tentar julgar a ficção científica baseada em nada que ela apresenta, baseada em nada que ela tem. Ele não vai tentar entender, ele não vai tentar fazer absolutamente nada em relação à ficção científica que realmente está fazendo. Ele vai simplesmente desvalorizar a ficção científica para fazer ficção realista, para fazer os trabalhos do Dom Casmurro e do Machado de Assis parecerem melhores. Ele está fazendo a mesma comparação e ele quer levar certos trabalhos para fazer outros trabalhos parecerem uma merda, de forma desnecessária. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o professor Pier Paolo, mas ele o traz como crítica nesse começo. Isso é algo que eu acho... É irônico, mas tipo, tem muitas questões que, se você para pra pensar e que ele vai falar nesse vídeo... Tem muitas questões que ele fala nesse vídeo que você pensar... Se ele aplicasse pra ele mesmo, você perceberia que ele tá errado. É autocontradictória muitas das coisas que ele fala. Se você aplicar para o que você sabe do Olavo e contextualizar em relação a ele, você percebe que são contraditórias em relação a atitudes e o que ele vai falar. Sim, o exercício dele é basicamente o mesmo que o do professor Pier Paolo. Mas vamos lá. Professor, ele podia ter ficado quieto, porque isso é uma... Você também podia ter ficado quieto. Você não precisava ter tocado nesse assunto. Você não precisa tocar em absolutamente todo o assunto. É bom, às vezes, seguir seus próprios conselhos. Besteira fora do comum, né? Sim, a ideia de ficção científica ser imbecilizante também é uma besteira fora do comum. Mas você não ficou quieto antes de emitir essa opinião. Pier Paolo, professor Pier, Quer dizer, essa é uma vergonha ele ter falado isso, mostra que ele não tem formação literária nenhuma, tá certo? Ele era um cara bom de pedagogia, de matemática, essa coisa toda, mas o limite dele era esse, né? Quando o Olavo vai reconhecer qualquer limite pra ele, assim... o Olavo não particularmente parece interessado em reconhecer algum limite, em reconhecer alguma área que ele é expert, ou em não comentar algumas questões, sim. Já vi ele falando de biologia, já vi ele falando de genética, já vi ele falando de religião, já vi ele falando de filosofia, já vi ele falando de política, já vi ele falando de economia. Existe algum ponto que o Olavo não se julga senhor da razão? E por sinal, o Olavo pega sempre opiniões extremamente controversas em relação a todos esses tópicos. Às vezes reconhecer seus limites é bom, você tá certo nisso, mas quando você vai aplicar isso pra você? Esse é o problema, quando você vai além das chinelas, você fala besteira, né? Então, eu mesmo já falei besteira respondendo perguntas sobre coisas que eu não conhecia. Isso acontece. Isso acontece o tempo todo com você. Por que será que isso acontece o tempo todo? Porque você quer falar sobre tudo. Porque você acha que tem essa especialidade em relação a tudo. Isso é algo que eu acho engraçado. Agora, simplesmente reconhecer que você erra nesses assuntos não é o bastante. Simplesmente falar, não, eu também erro. Sim, todo mundo erra. Eu cometo erros nos vídeos que eu acabo falando o tempo todo. Eu às vezes falo sobre coisas que eu não sei, ou às vezes não tenho boa razão e descubro que o que eu falei tá errado no futuro. Sim, isso é normal. Agora, de figuras como você, Olavo, eu não enxergo nenhum esforço para não errar. Você não busca, eu pelo menos não enxergo. Onde está seu esforço para não errar? Onde está seu esforço para embasar o que você está falando? Onde está seu esforço argumentativo para dar boas razões, para ensinar as questões corretas? Se você simplesmente limitasse o que você falava a coisas que você julga conhecer bem, isso resolveria muitos erros básicos. Sim, isso ajuda a resolver muitos erros básicos. Simplesmente falar que você está errando não resolve a questão. O problema é que você está influenciando muitas pessoas com esses erros. Esses erros que você faz são repetidos, esses erros que você faz viram notícias, esses erros que você faz são parte formam a opinião de muitas pessoas.
você descobrir depois, não, algo que eu falei é um erro, isso não muda, que o que você falou ainda vai continuar na internet, ainda vai continuar circulando. Você é uma figura pública, você é extremamente famoso, você é extremamente conhecido, seus vídeos têm dezenas de milhares de visualizações. As pessoas que estão assistindo você estão literalmente copiando as suas opiniões, literalmente copiando os seus erros, literalmente você está influenciando o pensamento, a formação delas. Você tem uma responsabilidade para com isso. Então, o mínimo que se esperaria de você, baseado nessa situação, seria, tipo, você buscar corrigir, você buscar no próprio vídeo, você derrubar vídeos que você fala merda, mas você não está minimamente disposto a isso, você não está minimamente disposto a corrigir essa influência, você não está minimamente disposto a elevar o nível das suas discussões, comentando apenas coisas que você particularmente sabe. Não dá pra se saber tudo. Isso é inegável, assim. Eu não tento comentar a física quântica, eu não tento comentar a genética, eu não tento comentar uma infinidade de questões. Porque eu sei que para as pessoas que sabem o que elas estão falando, o que você vai falar vai parecer uma merda, não vai fazer qualquer sentido. Eles vão entender que você está palpitando. Cadê esse limite que você mesmo está dizendo nesse trecho? E quando você vai aplicar esse limite para você? Esse é um adendo, por sinal, que não é tão relacionado à ficção científica, mas já que ele decidiu falar sobre isso, eu achei legal incluir nesse vídeo dele. Se aconteceu, vocês me desculpem, depois eu corrijo. Né? Mas esses livros de ficção científica, eu acho que eles são todos imbecilizantes. Do primeiro ao último. Ok, ele esclareceu. Estamos falando de um cara que vai fazer um julgamento sobre o gênero. Ele não está falando sobre o que ele leu, ele não está falando sobre o contexto que ele tem, ele não está falando sobre obras específicas, ele está falando do primeiro ao último trabalho de ficção científica. Agora ele vai explicar o conhecimento sem igual que ele tem sobre obras de ficção científica, a grande sabedoria, experiência que ele tem com esses materiais. É algo sem igual. Eu não tenho nenhum interesse por essa porcaria, li coisa disso aí quando era adolescente e depois não li mais, isso é besteira. Ele não lê ficção científica. Ele é o cara que vai falar e vai fazer o julgamento do primeiro ao último trabalho de ficção científica sobre por que esses materiais são imbecilizantes, por que eles não valem a pena, mas ele não se dispõe a ler essas coisas. Ele não conhece esses materiais, ele nem lê, ele não tem interesse nisso. Isso é bizarro, assim. Você literalmente parte para fazer um julgamento, parte para falar de uma questão complexa, de uma teoria artística em relação ao gênero inteiro, de um gênero que você admite que não leu, que não tem interesse, que não quer saber o que esse gênero está fazendo. Tipo, essa é a questão. O Olavo não busca errar. Eu falei antes, ele não busca não errar. Ele não tenta se informar sobre os assuntos que ele fala. E é o que ele está fazendo aqui. Ele está literalmente admitindo que ele vai fazer um julgamento sobre o gênero todo de ficção científica, ao mesmo tempo que ele fala, não, eu não sei nada sobre o assunto. Eu não li, eu não tenho interesse. Por sinal, quantos anos tem o Olavo de Carvalho? 73 anos. Ou seja, vamos colocar que ele leu ficção científica até 50 anos atrás. A maioria dos trabalhos de ficção científica que a galera gosta e lê hoje não existia nessa época, assim. Ele literalmente não teve a experiência da maioria dos trabalhos importantes e que formam opinião hoje, mas ele vai fazer um grande julgamento sobre o gênero todo. Vamos lá. Evidentemente. Primeiro porque na ficção científica o autor está livre para ele inventar o que quer que seja. Ok, agora ele vai começar a falar sobre ficção científica propriamente dita, mas é importante ter em mente que várias das coisas que ele fala sobre ficção científica são algo que você nem tem ideia do que ele está falando, você nem tem ideia de como isso é uma característica, um elemento
que é um elemento integral do conceito de ficção científica, você não tem ideia do que ele está falando e como isso são características do gênero. Assim, você só vai entender essa discussão sobre ficção científica se você entender que Olavo está atacando uma ideia de ficção científica que ele criou na mente dele. Assim. Ele não define ficção científica nesse vídeo, mas todas as características que ele dá não são questões necessariamente de ficção científica, são coisas da mente dele, ou seja, ele está atacando aquilo que ele imagina ser ficção científica, basicamente. Como na ficção científica o autor está livre para fazer tudo o que ele quer. Não, isso não é uma característica de ficção científica, mas é uma característica da ficção científica que existe na mente do Olavo. Vamos ver ele explicar isso. Ele não tem o compromisso da verossimilhança, que é a base do romance, a base do conto, a base da literatura de ficção. Verossimilhança é um termo muito complicado em ficção. Tipo, existem muitas definições do que se trata por verossimilhança em toda a ficção. Muita gente usa como sinônimo de realismo, ser próximo à realidade. Existem pessoas que usam como sinônimo de coerência, o autor ter coerência com a sua lógica interna, ser coerente em relação àquilo que ele apresentou. Muitos usam a verossimilhança com... o autor está livre para criar outro mundo, para criar outras regras, para criar outras características de um universo, mas ele tem que ser coerente com aquilo que ele apresentou, ele tem que seguir as regras que ele mesmo cria. O autor está criando o seu universo, mas como criador, ele tem que ser coerente com ele mesmo. A gente usa... Esses dois termos são usados de forma meio indeterminada no vídeo. Você nunca sabe quando o Olavo está se referindo ao primeiro termo ou quando ele está se referindo ao segundo. Ele usa a verossimilhança nos dois sentidos. Agora, o que é realmente polêmico de todo esse trecho do que ele falou agora é que ele diz que isso é a base de toda a ficção. Basicamente, ele está adotando uma visão de fundamentalismo artístico. Existe algo fundamental da arte, existe uma visão básica, existe um elemento e um critério universal que nós podemos aplicar a todos os critérios artísticos. É assim que ele está aplicando essa ideia de verossimilhança para tratar de trabalho de ficção científica. E essa ideia desse critério, essa universalidade, essa aplicabilidade geral de verossimilhança como critério de valor artístico, eu acho extremamente controverso, extremamente complicado. Sinceramente, eu nunca vi pessoas aplicando verossimilhança como a questão mais importante da arte, o principal fundamento da crítica. Assim, se você reunir 10 críticos em uma sala e pedir, qual é o fundamento da arte, qual é a questão mais importante, o que importa mais dentro de um trabalho artístico, eles vão se matar e eles não vão chegar a uma concordância em relação ao tema. Assim. Eu não vou tentar apresentar uma visão sobre o que seria essencial na arte aqui, porque eu sei que isso estaria além da alçada e do que eu gostaria de fazer aqui. Tudo que eu quero dizer com isso é que ele usa de forma muito livre e descompromissada a ideia de que a verossimilhança é a base de toda a ficção. Essa é uma enorme afirmação que você precisaria fundamentar muito bem, mas ele joga essa afirmação. Ele vai explicar algumas coisas em relação a isso, mas eu vou criticar mais extensamente a ideia de verossimilhança mais tarde. Tenham em mente que a verossimilhança nesse vídeo funciona com dois significados diferentes. O que pra mim é interessante, pois ele está usando esse conceito como a base de toda a ficção, mas ele não está apropriadamente definindo essa questão. Quer dizer, você dado uma situação, o romancista não pode desenvolvê-lo no sentido que ele queira. Ele tem que desenvolver no sentido que é lógico e verossímil dentro da situação colocada. Ok, nesse trecho dá pra você pensar que ele tá falando, o artista tem que desenvolver de forma lógica e verossímil conforme a situação colocada. Então, de uma verossimilhança contextual. O artista cria o contexto, cria o problema, cria a situação e ele tem que resolver isso conforme suas próprias regras. Ele está apresentando verossimilhança de forma parecida com coerência. O artista tem que ser coerente e desenvolver de forma lógica a situação em relação ao que ele apresentou antes.
Outra questão desse trecho dele, que eu acho particularmente interessante, é que ele não vai exatamente explicar por que diabos ficção científica não pode ser verossímil, por que um artista de ficção científica não pode resolver uma determinada situação, ele não pode ser logicamente coerente, ele não pode resolver os problemas e as questões conforme a situação colocada, ele não pode desenvolver sua narrativa, a trama da solução do problema, logicamente, de forma coerente com o que ele apresentou, assim. Ele fala, ok, a ficção científica não pode ser coerente, mas ele não fala, não, por que a ficção científica não pode ser coerente? Por que a ficção científica não pode seguir essa ideia de verossimilhança? Ele não vai falar por quê. Ok. Por isso é que todo romancista confessa que às vezes os personagens têm poder sobre ele. Ele não deixa ele escrever o que quer. Ele tem que ter uma coerência. Não, isso não essa ideia dos personagens escreverem pelo romancista não é um argumento para verossimilhança. Não tem nada a ver com verossimilhança e com o que ele está falando nesse trecho. Isso é uma questão relativamente constante entre os artistas. Deles terem uma ideia da trama, mas eles não conseguirem fazer os personagens agirem de uma certa forma. Eles acharem que os personagens eles não agem de forma que o artista teoricamente gostaria. Vários artistas descrevem esse fenômeno, mas qual é a questão? Artistas escrevem personagens, eles escrevem mentalidades, eles escrevem uma visão de mundo, eles escrevem muitas coisas. Eles escrevem de certa forma como se fossem pessoas, os personagens, eles dão características, eles pensam na personalidade, eles pensam quais são os ideais do personagem que eu criei. O que acontece em relação a isso? Quando você tem um personagem bem definido, quando você tem, ou você sabe o que ele faria em uma determinada situação, quando você tem uma ideia das atitudes, do que ele faria em muitos contextos, você simplesmente não pode escrever de forma incoerente com isso. Você não pode simplesmente mudar esse personagem. O que você escreve, a ideia que você tem dele já está muito cristalizada na sua mente. Você não pode manipular essas características que você criou para resolver questões, para definir a trama. Ok, o artista criou um personagem, ele tem uma ideia muito grande desse personagem, das características dele. Logo, ele não vai ter esse personagem agindo de forma incoerente com o que ele criou, agindo de outra forma. O que isso tem a ver com verossimilhança? O que isso tem a ver com ficção científica? Em ficção científica, o autor de ficção científica não pode escrever os personagens e desenvolver a trama conforme as características dele. Ele não pode ter essa ideia da personalidade e da mentalidade dos personagens e pensar, não, faz sentido. É muito uma questão de faz sentido o personagem X agir da forma Y em determinado contexto. Artistas sempre pensam assim. Eles escrevem o personagem, mas eles seguem o que eles escrevem. Mas por que em ficção científica isso não ocorreria? Por que em ficção científica os personagens parariam de ter essas características? Porque eles magicamente se tornariam capazes de... Magicamente o autor em ficção científica poderia escrever os personagens de forma como ele quer? Magicamente essa regra, essa visão de personagem que define muito do que o autor pode escrever, isso não seria válido para ficção científica? Isso parece meio que um pressuposto da ideia dele e do que ele está fazendo, mas ele não está apropriadamente definindo isso. Um bom exemplo para essa discussão, ou pelo menos um que eu gosto muito, né, seria algo que acontece no anime famoso que chama Fullmetal Alchemist Brotherhood. Tem um momento que exemplifica exatamente essa ideia de o personagem tem uma certa personalidade e ele age de uma forma que não é a que o autor queria para desenvolver a história. O caso que eu falo do personagem Roy Mustang, que a autora precisava que esse personagem fizesse uma coisa pro clímax, ela percebeu que pela personalidade dele, pelas motivações dele, por quem ele é como pessoa, esse personagem jamais tomaria essa atitude. Então ela teve que criar uma mecânica diferente para ela forçar o personagem a isso, contra a vontade dele. Isso é um momento bem claro de... Ok, o personagem se escreveu por si, ele domina, ele cria uma regra que o próprio autor não pode
quebrar, porque ele tem uma noção muito boa de quem o personagem é como pessoa, mas em que medida a mesma coisa não poderia acontecer para ficção científica? Não pode se escrever um personagem dessa forma, nesse gênero, não se pode pensar em personagens assim. Sei, é estranho isso. Eu realmente não entendo por que os personagens de ficção científica não seguiriam essa mesma característica. E de novo, assim, como eu tô falando, ficção científica que existe na mente do Olavo, não ficção científica real. A ficção científica na mente do Olavo, os personagens não poderiam ser escritos dessa forma, mas exatamente o que ele está descrevendo poderia acontecer em qualquer novel de ficção científica. Complicado. Então, ele coloca um problema inicial e este problema determina o rumo do que ele pode desenvolver depois. E isso não é válido para ficção científica? O autor não pode colocar um problema inicial e isso definir o que ele vai desenvolver depois? Autores de ficção científica ignoram o problema inicial que eles fazem ou quebram suas próprias regras. Esse conceito de verossimilhança não vai com o que você está falando, não compatibiliza, não é que não vai com o que você está falando, não vai com o que ficção científica faz, não é estudante de ficção científica, não é antagônico, não é nem relacionado a nada em ficção científica, que eles não poderiam fazer nada disso. E aí? Então é assim, sei lá, a Ana Karenina, tem lá um caso de um adultério. Daí o que acontece, né? Baixa um extraterrestre, resolve tudo e fica tudo bem. É isso que acontece? Não. Então, qualquer autor pode fazer isso. Na verdade, qualquer autor pode. Na verdade, muitos autores fazem. Muitos autores quebram as regras que eles estabeleceram antes. Preparam soluções convenientes. Quebram a lógica e coerência narrativa porque eles não enxergam como resolver o problema conforme eles apresentaram. Fantasia, os autores não fazem exatamente a mesma coisa, que todo mundo fala o Deus Ex Machina. De onde surgiu o Deus Ex Machina? Surgiu de literatura fantástica, de surgir essa aparição, apesar de eu posso estar falando errado o conceito de Deus Ex Machina, mas de surgir essa brinde, esse presente que não era coerente com o que o autor desenvolveu antes, não estava no que o autor estava fazendo antes, mas que magicamente aparece e resolve o problema. Muitos autores de fantasia usam magia como um jeito fácil de resolver pontas soltas e o conflito que eles apresentaram. Isso significa que isso é uma característica que faz parte de magia? Não! Um autor simplesmente fazer uma tecnologia nova que pode resolver o problema significa que isso é uma característica de ciência que necessariamente os aliens vão aparecer e resolver o problema. O autor vai quebrar o que ele desenvolveu antes para resolver o problema? Não! De novo, ele está tentando desenvolver ficção científica como contrário ao conceito de verossimilhança, conforme ele está falando até agora. Mas ele não consegue desenvolver por que isso é necessário. O que em ficção científica implica nessa quebra de verossimilhança. Continuando. Não, peraí. O cara tem que desenvolver a história do casamento de uma maneira que se pareça com um casamento de verdade. Aqui está a pegadinha, que se pareça com um casamento de verdade. É como eu disse, ele está usando o critério de verossimilhança de duas formas. No caso, ele está usando verossimilhança que não tem nada a ver com o que ele falou antes. Essa questão de forçar que o casamento ficcional, o casamento de um certo trabalho de ficção se pareça com um casamento de verdade, isso não tem nada a ver com verossimilhança. Isso não tem nada a ver com resolver um problema, olhar uma situação conforme o autor apresenta. Isso é você pegar a realidade como um espelho, como um modelo que o autor deveria seguir. Você pega o que é real, você pega como a realidade, como seria realista apresentar um determinado problema, como isso se dá na realidade quando você tem um casamento. Você diz, não, a ficção tem que espelhar isso. Aqui ele está fazendo um argumento para realismo. O autor não seguir um casamento conforme ele é na realidade, conforme o casamento da sua cidade, não significa que ele está sendo incoerente, não significa que ele está sendo ilógico com o que ele apresentou. Ele resolveu um casamento não de forma que um casamento real do nosso mundo seria resolvido. Isso não significa que o autor está quebrando qualquer regra que ele estabeleceu, não significa nenhuma incoerência. Qual é seu conceito de verossimilhança? Que essa é a grande base de toda a ficção. É realismo ou
coerência interna. E você está trabalhando as duas questões, mas você não respondeu. Agora, se você levar a sério o realismo como parâmetro para ficção, você vai cair em vários problemas, porque ficção realista não é realista. Nenhum tipo de trabalho de ficção necessariamente segue o que você perceberia como mundo real. Você está fazendo um trabalho de elogiar Machado de Assis. Você começa isso elogiando Machado de Assis e um certo livrinho chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não sei se você lembra, mas por acaso Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro realista. Por acaso, a forma como esse livro quebra a linearidade, isso é uma ferramenta realista? Está mostrando os eventos e as questões como elas ocorrem no mundo real? Isso não seria uma questão irrealista? Ficção irrealista, supostamente realista, que retrata o mundo real, quebra a linearidade, quebra a cronologia, tem diversas formas de narradores que contam como se soubessem de tudo. Isso não existe no mundo real? O autor não está quebrando então esse espelho da verossimilhança e não apresentando as coisas como elas ocorreriam na realidade? Um monte de ferramentas narrativas estão baseadas na artificialidade, no fato que existe uma pessoa controlando, no fato que existe uma pessoa pensante e buscando certos efeitos artísticos. Não estamos falando de mera descrição da realidade por meio da arte. Por que a arte deveria seguir esse espelho? Por que o casamento em um trabalho de ficção científica deveria seguir o casamento real? Eu realmente não entendo. Gente, não entendo. A ficção trabalha muito mais com conceitos, assim, quando você retrata um casamento em ficção. Você não está retratando um casamento real, não importa o quanto de detalhes da realidade. Se você for lá descrever palavra por palavra o que aconteceu num casamento e colocar isso no seu livro, você ainda não vai estar fazendo um casamento real, ainda vai ser uma história, ainda vai ser algo que você escreveu, algo que você pensou. Não existe como se descrever a realidade, como histórias terem esse papel. O que um trabalho de ficção científica traz é a ideia de um casamento, é o conceito dessa união, é um conceito que você compartilha com um livro e coloca nesse trabalho. Quando um trabalho traz uma escola, significa que é uma escola que realmente existe? Significa que é uma escola que precisa existir em absolutamente qualquer lugar do mundo? Não. É o conceito de uma escola que está lá. Você entende esse termo, você entende a ideia de uma escola e o autor pode transmitir algo a partir disso. Ele pode pensar em outras condições para essa escola, ele pode pensar em certas características diferentes que servem os propósitos que ele tem para a ficção. O problema do realismo é que ele é uma ferramenta muito ruim para você retratar a realidade em ficção. Por exemplo, se você parte para retratar um discurso de uma pessoa, como você fala, imagino que eu quero escrever exatamente a mesma coisa que eu estou falando agora. Eu iria colocar todas as minhas pausas, eu iria colocar todas as tangentes aleatórias que eu coloco no discurso. Seria realista ou o pessoal acharia convincente se eu simplesmente escrevesse como pessoas falam normalmente? Cheio de interjeições, cheio de pausas, cheio de repetições aleatórias, conversas que não vão a lugar nenhum? Não, nenhum autor escreve diálogos assim, nenhum autor acha que você tem que simplesmente falar, não, vamos escrever diálogos como eles são na realidade. Tudo isso parte de uma manipulação, você quer parecer convincente, você quer parecer sofisticado, você quer alcançar certos efeitos com seu diálogo, então você faz um certo sacrifício do que seria realista em duas pessoas falando para atingir esses fins. Tudo em ficção se vale dessa questão de não estamos tratando da realidade, o artista está buscando certos fins e efeitos. Se essa for a definição de verossimilhança que você tem, eu sinto muito, mas nada segue essa definição de verossimilhança. Eu gosto de falar que realismo é um efeito artístico. Um autor quer buscar um certo efeito, quer buscar uma ideia do mundano, quer buscar uma ideia de algo cotidiano e próximo ao autor. É aí que ele emprega elementos realistas, é aí que ele começa a escrever mais como pessoas falam, é assim que ele tenta passar uma ideia de realidade. Realidade é também um conceito que certos artistas podem buscar ou não. Por isso que eu digo, o realismo é um efeito artístico. Isso fica muito mais claro se você for tratar da arte, assim, se você for ver uma pessoa fazendo uma pintura hiperrealista, tá
escrevendo centenas de detalhes, tentando mostrar anatomias, características humanas, uma riqueza de detalhes e características enormes. Ok, ele queria um efeito, ele queria uma ideia do corpo humano, ele queria passar um conceito, uma ideia de proximidade, especificidade no desenho que ele está falando. Se você for olhar uma pintura renascentista, ela vai tentar transmitir muito essa ideia de realismo. Mas artistas podem buscar outras coisas, podem trabalhar um conceito. Você pode desenhar um boneco palito e você vai estar transmitindo a informação. A pessoa vai conseguir conceitualizar o que você está passando. Você não precisa desenhar dessa forma Você não precisa desenhar dessa forma para as pessoas entenderem que você está fazendo um ser humano, que você deve chegar como humano. Se você desenhar um boneco palito, as pessoas vão ver um ser humano ali. Toda a arte, ela se baseia muito no fato de que você conceitualiza certas coisas, que você conceitualiza o boneco palito, uma figura, um personagem como um ser humano, e ela utiliza isso para diversos efeitos, para diversas características. Realismo é uma ferramenta que você pode buscar para retratar a realidade, para retratar características humanas, para retratar o que os seres humanos passam, mas não é o principal. É isso que eu quero dizer. Não é algo inerentemente superior, não dá característica, não dá valor a um trabalho. O mero fato de você, em um trabalho ficcional, mostrar um casamento real conforme ele ocorre na realidade, ou mostrar um casamento diferente de uma ficção científica, nada dá mais valor ou importância, capacidade de interpretar e entender ao casamento real. E essa confusão de verossimilhança e confundir a proposta do artista e o que ele está apresentando com a realidade é algo bem recorrente nesse vídeo. Mas vamos lá, vamos ouvir. Eu acho que eu detalhei mais essa questão do que eu deveria, porque ele vai falar mais sobre isso. E assim por diante. Então, a base do romance e da ficção realista é a verossimilhança. A verossimilhança é o quê? É o conhecimento. Base da ficção. A base da ficção realista é a verossimilhança. Então, eu tenho extremas dúvidas de por que isso seria a base da ficção realista. Porque artistas principalmente escrevem ficção realista por causa de verossimilhança. Porque isso seria um conceito fundamental para você entender arte realista, mas o que eu adoraria entender é por que ficção realista, por que verossimilhança é tão importante para a ficção realista, por que isso é um conceito central, qual é esse objetivo que artistas de ficção realista querem tanto, que eles precisam de verossimilhança. Eu realmente não tenho certeza, ele não vai explicar isso muito bem. A verossimilhança é o que? É o conhecimento da vida humana, a experiência da vida, porra. Não, você literalmente já definiu verossimilhança e não significava isso que você está falando agora. O que significa verossimilhança? Significa coerência interna? Significa o autor resolver um problema conforme ele apresentou? Significa realismo? Se você for representar um casamento real, um casamento ficcional, você tem que representar como um casamento real? Ou significa esse conhecimento da vida humana? Eu não tenho ideia de que definição você está usando, e você usa as três, assim, complicado. Mas é bem perturbadora e bizarra essa implicação que ele está fazendo de verossimilhança significar o conhecimento da vida humana. O conhecimento da vida, tipo, o fato de pessoas casarem de uma certa forma e você retratar isso significa que você está conhecendo mais a vida humana. A vida humana depende de uma certa condição material, depende de você retratar um mundano, depende de você mostrar uma cidade X em que uma pessoa mora. Você não pode retratar a vida humana se você quer conhecer ela de outra forma. Você não pode pensar um outro esquema mental, alguma característica diferente se você quer conhecer a vida humana. É estranho. Você não pode abstrair absolutamente nada da realidade do que nós temos hoje se você quer realmente entender a vida humana. Porque o conhecimento, a experiência da vida humana depende dessas características. Qual é a conexão que você está fazendo? Eu não entendo. Eu gosto de falar que certos artistas eles fazem um esquema mental. Eles têm uma ideia, eles têm um conceito.
Eles pensam, não, ok, vamos entender a vida humana nesse diferente momento. O exemplo de Frankenstein é ótimo, porque é um dos primeiros trabalhos realmente considerados de ficção científica. E foi uma revolução, assim. E se um ser humano fosse capaz de criar vida, fosse capaz de criar outra forma de vida, o que isso significaria? O que significa para nós como seres humanos? O que nós podemos entender sobre nós como seres humanos? A partir desse detalhe, a partir dessa diferença, nós temos um ser humano capaz de gerar vida. É uma novela fantástica e que estuda aprofundadamente essa questão. Quais são as implicações, quais são as experiências, o que você consegue conhecer sobre seres humanos, sobre ideias, sobre conceitos, quando você imagina essa situação. Então, quando ela estava escrevendo que não é um universo particularmente diferente do nosso, mas tem essa diferença, significa que ela não conhece outras características da vida humana. Se você pensa numa sociedade como a nossa, mas você pensa, não, se tivesse homens vivendo na Lua e uma cidade lá, isso significa que você não pode pensar na vida humana nessa situação, você não pode pensar em seres humanos, você não pode pensar nas implicações nas diferentes mentalidades, como a vida humana seria impactada se você tivesse esse detalhe diferente. Estranho, eu realmente não entendo como é que você parte de A para B nesse comentário dele. Por que a verossimilhança é necessária? Porque de onde está saindo a verossimilhança da experiência, do conhecimento humano? Eu adoro, uma das minhas mais favoritas se chama A Mão Esquerda da Escuridão, é da escritora Ursula Le Guin. Ela falou, ela escreveu uma novel que existia um planeta onde a humanidade não tinha gênero. Basicamente você poderia ser homem e mulher. E outra, quando você tivesse uma relação sexual, uma pessoa escolheria ser homem e outra ser mulher. Era assim que você se reproduzia. Ela escreveu uma novel sobre uma sociedade onde o gênero não existisse mais, onde ao nascer você não fosse definido assim, se fosse uma questão diferente. Ela não estava estudando, ela não estava pensando em seres humanos, ela não pensava na experiência, no conhecimento humano, porque ela pensou nessa característica, porque ela queria ver como os seres humanos reagiriam a isso, quais são as mudanças que a sociedade teria, o que isso significa para seres humanos, como nós mesmos somos assexuados, o que significa para nós encontrar um ser assexuado, porque tem personagens que são seres humanos que normais, que interagem com essas pessoas desse planeta, e eles têm vários desafios em encarar e aceitar essa ideia de seres sem gênero. Ela não estava pensando em seres humanos e suas características. Por que ela abstraiu, por que ela sacrificou essa característica da realidade para escrever uma das melhores novelas já escritas? Sim, absolutamente tudo em ficção se volta à experiência, ao conhecimento humano. São seres humanos que estão escrevendo. A dúvida que eu tenho é mais metodológica. Por que realismo é a única ferramenta, a única forma de se acessar e se expressar a realidade, o conhecimento humano? Isso é que eu não entendo. Então, quer dizer, não é questão de saber se o sujeito era corno ou não. Vai infinitamente além disso. Agora você fica lendo ficção científica, qual é a conclusão que você tira da ficção científica? Que você tem que ser o Bill Gates. Ok, isso, espero que vocês se lembrem da comparação com o professor Pierre, que falou que Dom Casmurro era sobre saber se o indivíduo era corno ou não. Como eu disse, ele está criticando o professor Pierre, mas olha o que ele fala que ficção científica é sobre. Ficção científica, qual é a conclusão que você tira da ficção científica? Que você tem que ser o Bill Gates. Não, ninguém tirou essa conclusão de ficção científica. Eu literalmente não conheço ninguém que já apresentou essa ideia, que acha que ficção científica é sobre ser como o Bill Gates, é sobre ser o cara da tecnologia, é sobre ser o bilionário, é sobre o cara que controla a tecnologia e vai mudar o mundo. Mas vamos ver, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar ele apresentar o porquê ficção científica, a ideia é sobre todo mundo deveria ser como o Bill Gates, para criticar isso melhor. Você tem que ser o dono da tecnologia para você transformar o mundo, fazer tudo do jeito que você quer. Não! Quando eu vi essa parte do vídeo, eu tive um enorme problema, eu tive um aneurisma cerebral e eu quase morri.
por causa dessa ideia, porque essa é uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi, e qualquer pessoa que lê trabalhos de ficção científica sabe que isso é uma burrice sem tamanho. Mas eu vou perdoar o Olavo porque ele começa o vídeo falando que ele não lê ficção científica, ele não sabe. Se o Olavo tivesse visto um trabalho cyberpunk, ele talvez tivesse uma ideia diferente sobre ficção científica, porque tudo em trabalho de cyberpunk são para criticar essa ideia, esse estereótipo do bilionário que controla toda a tecnologia. Você pega uma estética de ficção científica, tudo nisso é para criticar capitalismo, é para criticar grandes empresas, é para criticar bilionários. Tudo nisso é para criticar essa visão de mercadoria, esse capitalismo extremado, essa visão que tudo é uma mercadoria, tudo está em constante mudança, o ser humano está perdendo sua humanidade, sua essência. Existem anúncios, existem grandes cidades neon brilhantes a toda a sua volta que te vendem produtos de consumo que você não liga. Existem grandes empresas te abusando, roubando seu futuro. O planeta está no meio de um desastre ambiental, exaustão de recursos geral. Tudo nisso é para criticar capitalismo, é para criticar grandes empresas. O bilionário é quase sempre uma figura que é o vilão. Isso não é específico de cyberpunk, mas são quase sempre bilionários que são os vilões de cyberpunk, são os antagonistas, são as pessoas que abusam da sociedade, que causam os problemas, que são esses donos de toda a tecnologia. A única forma de você chegar à conclusão que ficção científica principalmente está falando para você ser como o Bill Gates é se você não lê ficção científica e não sabe o que ficção científica faz. O Olavo não se dá ao trabalho de citar um trabalho onde ficção científica seja sobre isso, que mostre o bilionário de forma positiva, que mostre essa visão de todo mundo deve ser que nem o Bill Gates. Ele não se dá ao trabalho porque dar um exemplo é demais para ele. Ele não precisa de dar exemplo quando ele fala todos os trabalhos de ficção científica são sobre um negócio. Ele não precisa dar nenhum exemplo, ele está acima disso. Eu não consigo pensar em nada que tenha essas características. É difícil que eu nem consigo saber como ele chegou a essa conclusão. O erro de verossimilhança e realismo eu posso entender o que ele está falando. Os outros tópicos que ele vai falar eu posso não concordar e eu vou apresentar razões pelas quais eu acho que ele está falando merda. Mas essa questão de todo mundo ser que nem o Bill Gates e ser dono de tecnologia para resolver os problemas, eu não tenho ideia do que ele está falando ou de onde ele está partindo para isso, assim. Não dá nem para dialogar ou refutar essa noção, porque é muito out there, muito fora do debate, é muito fora de tudo que ficção científica faz. Eu nem conheço tantos trabalhos de ficção científica onde temos personagens principais que são donos de tecnologia, que são inventores, que são os caras que resolvem tudo. Tecnologia é algo tão ambíguo dentro de ficção científica. Pode ser algo que eleva a humanidade, que nos faz perceber nossos potenciais, o melhor lado do ser humano, nos levou a superar muitos dos problemas que nós temos hoje. Ou pode ser aquilo que vai destruir o ser humano, vai desumanizar, colocar o homem contra o homem, vai nos individualizar demais e vai fazer a humanidade perder sua essência e aquilo que ela acredita. Eu também não sei tantos trabalhos onde o protagonista muda a realidade que ele vive e alcança algo que ele quer tanto assim. Então é até difícil debater isso, porque como esse é o maior exemplo do que eu disse. Existe uma ideia de ficção científica na mente do Olavo, mas eu não tenho ideia de onde ele está tirando essa visão, então eu tô debatendo com uma ficção científica que existe apenas lá na mente dele, não com uma que existe, eu possa contra-argumentar, eu possa fazer algo novo, não. Só existe na mente dele essa ficção científica onde glorifica todo mundo ser o Bill Gates. Essa é a lição mais imbecilizante, tá vendo, professor Piero? Isso deve estar no céu, espero que esteja. Ok, agora vocês sabem por que é o título. O fato de ficção científica ter essa mensagem é a razão pela qual ficção científica é imbecilizante. Como ele falou, não, do primeiro ao último. Esse é o grande raciocínio e a grande fundamentação do Olavo para chegar aqui. Do primeiro ao último trabalho de ficção científica, todos são imbecilizantes. Essa é a grande fundamentação dele. Sensacional. Mas me ouça lá e veja o que o senhor fez.
Já tá. Que tal você... Eu gostaria que você me ouvisse, mas... Apesar de você estar no céu, eu duvido que isso vai acontecer, que você vai corrigir esse absurdo que você está apresentando como ficção científica. Eu não acho que isso vai ser corrigido ou algo vai ser feito em relação a isso, mas... Faz pro senhor mesmo, né? O professor Peer é culpado de fazer um espantalho, apresentar mal um trabalho de ficção. Olavo, pra provar que ele tá errado, ele decidiu jogar um gênero inteiro que ele não lê. Não lê e ele não sabe nada sobre, pra mostrar como o professor Peer estava errado. Impressionante. Mas vamos lá, que ele vai continuar. Tem muitas outras coisas relevantes a dizer. Perdoado, Deus já perdoou, mas que foi errado foi. Então essa certamente foi a pior aula que ele deu na vida. Essa eu diria que foi uma das piores aulas que eu já vi sobre ficção científica, então eu duvido que o professor Peer esteja no mesmo patamar. Mas continua, porque melhora, só grandes ideias. Essa que eu estou dando agora não é certamente a melhor, mas não é tão ruim assim. Mas... não tenho certeza do parâmetro. Que essa aula serve de parâmetro para absolutamente qualquer coisa, mas... Ok. Então, esta coisa, por exemplo, da verossimilhança, ela é o princípio da literatura de ficção. A não ser que você caia, vamos dizer, para a literatura fantástica, onde você não tem compromisso nenhum. Mas mesmo assim você... Qual é o problema de considerar ficção científica como literatura fantástica ou algo próximo a isso? Muita gente usa a questão de ficção científica atual um pouco como uma mitologia do século XXI. A questão das narrativas, das ideias, das emoções, da estética do século XXI. Como são traduzidos os mitos para a realidade, se fazem mitos em relação a novos assuntos. Se criam narrativas em relação à ciência, em relação ao descobrimento científico, em relação não a outros continentes ou mundos dos deuses, mas outros mundos, viagem espacial, viagem no tempo. Muita gente trata a ficção científica como simplesmente outro elemento do fantástico, outro elemento que o autor poderia criar uma mitologia, criar novas ideias. Essa é uma definição que usam muito para a ficção científica. O qual eu não concordo precisamente com isso, que é uma mitologia do científico, do atual, das questões atuais, mas... Porque em um caso as licenças quanto à realidade são possíveis, em outro não. Você vai fazer uma obra de fantasia, você quer escrever um dragão, você quer escrever essa criatura fantástica, esse elemento que traz medo, esse elemento, essa figura de poder, majestade, que apareceu em muitas histórias em literatura fantástica. Porque você pode usar esse arquétipo, esse símbolo, para trazer muito sentimento, para trazer algumas características, para trazer uma situação e emoções que pessoas nunca tiveram no mundo real e traduzir isso numa história. E por que numa história de ficção científica você não pode fazer a mesma coisa? Qual é a diferença em termos da discussão que ele está tendo? Em termos da discussão que ele está tendo, enfim, entre ficção científica e fantasia, para os critérios que ele apresentou até agora de verossimilhança, de realismo, de ser o conhecimento do mundo, o conhecimento da vida humana. Qual é a diferença dos dois? De ficção científica, por não ser realista, não ser exatamente igual ao mundo real, não trata sobre a vida humana, não é o conhecimento da experiência da vida humana, porque fantasia seria contraditório, assim como seu conceito de verossimilhança é contraditório, seu conceito de estudo da realidade é estranho, seu conceito de regra esportista é bizarro, dificulta a discussão quando você trabalha dessa forma. Continuando. Você tem algum? Porque a literatura fantástica obedece a preceitos da poética, da poesia. A literatura de ficção científica não pode obedecer a preceitos da poesia? Não se pode escrever ficção científica em forma de rima? Não se pode escrever com numeração de versos, com número de sílabas? Não se pode aplicar os mesmos preceitos da poesia para a ficção científica?
Não entendo isso. Não entendo por que ficção científica seria contrária a essas regras, essas limitações que o Olavo fala no vídeo. Estranho. Na poesia você pode escrever o que você quiser? Não, meu filho. Quer dizer, o núcleo estético que você introduziu ali para começar, você está amarrado aquilo até o fim. Na poesia você pode escrever tudo o que você quiser. Esse ponto é importante para entender o vídeo todo. O vídeo todo depende dessa ideia que ele está apresentando, porque ele trabalha numa dicotomia. De um lado, ficção científica que não tem regras, não tem nenhum limite, o autor faz o que ele quer. Ele fala, não, em ficção científica, o autor faz o que ele quer. Em outro, esses trabalhos que seguem regras, que são artisticamente sérios, que têm algum valor. Mas ele não dá nenhuma razão para por que ficção científica não segue regras. Ele não explica por que ficção científica não seguiria nenhuma regra, o que na definição, nos elementos de ficção científica vai contra regras, vai contrariar isso. Ele está trabalhando nessa dicotomia que ou você segue as regras, esses preceitos que ele está falando, ou é ficção científica, é sem regra, é arbitrário, é aleatório, o autor está simplesmente escrevendo o que ele quiser, mas ele não desenvolve a visão de por que ficção científica é dessa forma. A questão de regras gerais para ficção é algo absurdamente complicado. Quais são essas regras? Quais são esses preceitos? Se nós sabemos critérios ou elementos universais que podemos aplicar a toda a ficção para avaliá-la, para julgá-la, para entender o que o artista está fazendo, nós podemos unir todos os propósitos artísticos em algo essencial, algo fundamental, de forma que nós consideramos arte. Esse é um tópico absurdamente complicado. Quais são essas regras de ficção? Quais são os elementos? Quais são os elementos essenciais que nós precisamos em um trabalho? Isso é algo absurdamente complicado, mas que ele está trivializando com as regras que ele está inventando. Ele só não é particularmente bom em argumentar por que essas regras são essenciais ou por que essas regras são algo presente e importante para toda a ficção. A questão é muito que ele está dialogando com o espantalho da ficção científica que não segue nenhuma regra, que é aleatória. Nenhum autor de ficção científica diz isso. Você poderia citar o autor de ficção científica que diz isso, ou o doutor X, porque esse cara não existe. Eu nunca vi um autor de ficção científica que defende isso, porque é um que acredita nisso. Ninguém está argumentando não ficção científica sem regras. O autor faz o que ele quiser. Só você inventou essa imagem de ficção científica. A questão e o problema em relação a absolutamente qualquer forma de arte é quais são as regras, quais são os princípios. Ninguém está negando que eles existem. Esse é o objeto de debate há milhares e milhares de anos. Quais são os princípios da arte, quais são as regras, quem decide essas regras. Você basicamente está atuando como uma pessoa que decide essas regras e que define os critérios, as métricas, os parâmetros, as ferramentas que o artista deve aplicar durante sua criação artística, colocando a verossimilhança e essas regras poéticas como universais. Mesmo se o artista nunca buscar fazer o tipo de ficção realista, o tipo de ficção com a sua verossimilhança, você está criando esses critérios universais que vão além do que o artista concorda. Não é impossível fazer um argumento baseado em princípios universais da arte, você ter uma visão essencialista da arte, tentar criticar e apresentar outras obras a partir dela. Eu só acho que a visão que o Olavo está apresentando aquilo que é fundamental da arte é muito porca e burra e não serve para muita discussão. Absurdamente simples e algo difícil de levar muito em consideração, de tirar algo relevante. Ele está buscando avaliar gêneros inteiros com isso. Estamos falando do vídeo do primeiro ao último trabalho de ficção científica. Que o Olavo genialmente mostra que é imbecilizante. Então não existe o artista faz o que ele quer em ficção científica. O que existe é uma discussão. Quais são as regras e quais são os critérios? E quem define os critérios? Você tem que resolver essas perguntas para você entender quais são as regras que artistas de ficção científica aceitam, quais são as lógicas que eles estão seguindo, como eles estão seguindo a proposta. E sem contar que ele traz de novo essa espantalho do não, você tem que seguir o núcleo estético que você apresentou do começo ao final, que
artistas de ficção científica fazem isso. Então, complicado. Você vai ver, quando o Dante fez a Divina Comédia, ele vai de 3 em 3 versos. Tem 3 versos, depois tem 3. Né? Este rima com este do meio rima com o primeiro do segundo. E depois vai rimar com o terceiro. E esse aqui tem que ir assim até o fim, porra. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Eu não sei, mas é um negócio mágico. Não é isso? Eu traduzi o canto primeiro. Não se pode fazer um trabalho de ficção científica com as exatas características, com esse exato esquema de poema, seguindo as exatas regras que você está elencando. Por que ficção científica não segue regras? Se você responder isso, der um bom argumento para por que ficção científica não pode seguir regras de poética, ou de qualquer coisa, aí a gente poderia começar a discutir, mas seu argumento valeria alguma coisa de o problema de ficção científica é que não segue regras. Você toma como pressuposto isso e nunca explica. Sensacional. Do inferno, né? Que o Dr. Romano Galef, cá entre nós, disse que foi a melhor tradução que ele viu na vida. E acho que foi mesmo. Mas eu não tive paciência nem talento para resolver o resto. Olha, paciência e talento é algo que falta mesmo, baseado nessa discussão. Complica. Eu acredito em você nessa. Então, este era o grande problema. Você não está livre, né, para fazer o que quiser. Nem na poesia, nem na literatura de pura imaginação. Ok, a pessoa não está livre para fazer o que quiser. Quem está falando que ela tem que estar livre para fazer o que quiser? Quem está falando que ficção científica parte da ideia que ela tem que estar livre para fazer o que quiser? Ninguém. Você, porque você criou essa ficção científica. Imagino que na sua vida deva fazer completo sentido essa discussão. Quando você cria a posição e o problema de ficção científica que você quer resolver. Você quer resolver, assim, mostrar que é o problema. Se você cria esse problema, faz total sentido mesmo. Mas é correspondente com a realidade? Não. Está faltando verossimilhança à discussão, à narrativa que o Olavo quer fazer em relação à ficção científica, em relação aos livros de ficção científica, aos trabalhos. Falta verossimilhança. Não tem qualquer relação com as discussões, com os problemas, com as posições de autores de ficção científica. Agora, na ficção científica você faz o que quiser. Não. Pronto. Podemos encerrar essa discussão? Você não precisa explicar nada, ele não precisa entender coisa nenhuma. Então, tem um conto do Ray Bradbury, que o sujeito está acordado em casa. Um parêntese, ele está dando o grande exemplo dele. Notem que ele deu um exemplo de um trabalho de ficção científica nesse vídeo todo. Tem aquele primeiro do Machado de Assis, mas ele está dando um exemplo de um trabalho de ficção científica. Lembra ele falando dele não ler ficção científica? Ele vai mostrar porque o gênero todo é imbecilizante e ele dá um exemplo de trabalho de ficção científica. Ele não lembra o nome. Esse é o único exemplo que ele está usando. É o único trabalho que ele vai estar trazendo para discutir, para mostrar o ponto dele. Ele não lembra o nome do trabalho e ele quer discutir o gênero inteiro. Sensacional, sensacional. É uma intelectualidade, é uma inteligência, é uma sabedoria do professor. Tem outro nível a discussão. Mas meia-noite, ele está lá trabalhando, fazendo um serviço qualquer, e ele, se cansa do serviço e decide dar um passeio. E ele sai, vai andando pela rua, está de noite, está um tempo gostoso e tal, e ele está ali curtindo, vendo a paisagem, vendo as casas, essa coisa. Está tudo tranquilo. De repente aparece a polícia e o prende. Acabou o conto. É tão legal que ele trouxe esse conto. Eu adoro o conto que ele trouxe de exemplo, não porque é o único conto que ele. A única coisa que ele traz para discutir ficção científica como exemplo. Ele não lembra o nome mais. Porque essa é uma história de ficção científica? O que tem de ficção científica nele? Por que esse trabalho necessariamente não se passa na realidade em algum lugar do mundo? O que nele exclui que isso fosse ficção realista? O que nele puxa a questão
Isso é ficção científica? Pelo que ele relatou, nada. Isso poderia ser contado como uma história realista, poderia ser uma história de fantasia, poderia ser qualquer história. Isso prova o ponto dele. Ele trazer novamente uma história que não dialoga com ficção científica, que a ficção científica não é o principal da história. É assim que ele vai provar que ficção científica é indeslizante. Eu poderia usar a mesma história, ou se eu não falasse que é ficção científica, para falar, não, é indeslizante. Ficção realista ou ficção de fantasia. O que você entende? Passear era proibido. Não. Na verdade, existem grandes problemas quando você tenta traduzir os símbolos, questões de ficção, de jeito 1 para 1. Tirar essas lições de moral fáceis, você ignorar os símbolos, você ignorar o que você vê uma mensagem, não qual é a mensagem do trabalho, simplesmente buscar, não, eu quero a mensagem, eu vejo isso no trabalho, eu acho que o autor está buscando simplesmente passar uma mensagem, passar uma lição de moral. O que será que é? Não, os eventos são esses, é isso. É bem problemático esse tipo de interpretação, muitas vezes você não vai chegar na mensagem do trabalho. Não tô falando nem que não é essa a mensagem desse livro. Eu não li esse livro, mas talvez não seja isso. Talvez o autor esteja trabalhando com outra questão. Talvez o autor não queira passar uma mensagem. Talvez o autor não esteja interessado. Não, você vai tirar essa lição de moral. Talvez ele esteja interessado no estado sentimental. Talvez ele esteja interessado numa questão do trabalho do cara. Talvez ele esteja interessado em um sentimento que ele teve em um momento, uma impressão, uma ideia estética que ele passou no livro, uma ideia... O autor pode fazer o que? O autor pode fazer muitas coisas. Eu ia falar, o autor pode fazer o que ele quiser. O autor pode buscar muitas coisas e nada no livro de ficção leva a essa questão de eu tenho que buscar a mensagem, eu tenho que passar a mensagem, eu tenho que moralizar. Eu não gosto dessa tendência de, não, a gente enxerga a ficção como ensaio, passando um ponto. Ficção é esse exercício intelectual, essa elaboração intelectual para passar uma mensagem. Por que você vai escrever ficção se a ideia é passar a mensagem, se a ideia é argumentar um ponto, se a ideia é falar, não, esse é o problema da sociedade? Escreve um ensaio sobre isso. Você não precisa escrever emoção, você não precisa escrever pessoas, você não precisa escrever mundos se você está interessado na ideia, passar a mensagem. Ficção não é o mecanismo principalmente de passar a mensagem, apesar disso ser algo importante, não é um mecanismo de pregação, não é um mecanismo de ensinar qual é a moral ou o jeito certo. E ele enxerga que ficção toda ficção científica é sobre passar a mensagem de todo mundo deve ser que nem o Bill Gates. Ele aplica bastante essa questão de, não, eu interpreto isso como esse ensaiozinho para passar a mensagenzinha assim. É uma redução falar, sobre caminhar é proibido. Qualquer história, reduzir uma história, qualquer mensagem, qualquer ideia é redutivo. E muitas vezes não é particularmente útil para expressar a visão do autor ou o que se tira de uma história. Difícil. Como aconteceu isto? Você imagina o conjunto de transformações brutais que você precisa, né, para que passear se torne proibido, como recentemente se tornou. Não, eu não imagino isso. Eu não acho que o autor tem que explicar todo mundo, explicar todo o universo para simplesmente retratar uma situação, para retratar um problema de uma certa forma, para levantar uma característica. Ele não precisa criar um mundo, ele não precisa criar tudo, ele não precisa explicar, não, qual é a história, qual é a cronologia, quais são todos os detalhes do que aconteceu por trás disso. Se não é o tópico da novela, não é sobre o que aconteceu no mundo para ele virar assim. Se não é o propósito da arte, não é fazer esse exercício de historiografia de universos ficcionais. Esses detalhes não servem para propósito artístico, não servem para exploração do que o autor quer explorar, não servem para nada dentro de uma novela. Essa pergunta é uma pergunta aleatória, assim, não, o que aconteceu nesse mundo ficcional para ele ficar assim? Uma pergunta aleatória sua, é uma dúvida sua, é uma questão que passa na sua mente. Não quer dizer que é o que o autor buscava responder, não quer dizer que não seja a pergunta que o trabalho levanta, ou que seja o tópico dele. Eu adoro esse vídeo porque ele sempre levanta questões pessoais e aleatórias do cara que tá fazendo o vídeo, o caso Olavo, e os coloca como os critérios ou o que importa
no texto, ao invés de falar sobre o texto de trabalho de ficção científica ou do exemplo que ele deu. É sempre sobre o que eu acho que ficção científica deveria ser, o que eu acho que ficção deveria ser, o que eu acho que deveria ser feito. Importa para mim esse determinado gênero, esse determinado trabalho. É um exercício bem egocêntrico e tirado do que autores, do que pessoas estão querendo fazer com esses trabalhos. É interessante, é um vídeo interessante. Só que agora você sabe por que eles proibiram. Quer dizer, tem uma lógica interna, a loucura tem uma lógica interna. No conto do Ray Bradbury não tem nada. A coisa... Ok, tem uma lógica interna. Você disse muito bem. Uma lógica interna. Você está comparando a lógica interna do universo do Ray Bradbury, como o universo dele funciona, com o que exatamente? Com o que isso representa algo absurdo, algo real, algo que deveria ser explicado? Você está comparando com o mundo real. Isso não é lógica interna. Você está comparando o universo que o Ray Bradbury apresenta, seu modelo de sociedade, a ideia dele que queria passar com o mundo real. Você está fazendo um argumento por realismo. Você não está trabalhando com lógica interna. Você não está trabalhando com o núcleo narrativo que o autor trabalhou desde o começo. Você está trabalhando com a sua ideia de mundo, com o mundo real, com o que você acha que deveria acontecer. Esse não é um argumento que Ray Bradbury foi logicamente incoerente com ele mesmo. Isso não é um argumento de incoerências na visão do autor. Isso é um argumento de você trazer a perspectiva do mundo real e a usar como um espelho. Ele escreveu isso mais de 30 anos atrás. Ele previu, né, o lockdown? Não. Eu acho que o último ponto relevante que eu tenho para discutir sobre esse vídeo é a questão de previsões. Eu não vejo nenhum valor em ficção científica fazer uma previsão. Quem faz previsão é adivinho, quem faz previsão é cartomante, quem faz previsão é pessoas que ficam especulando, não, o mundo futuro vai ser assim, o futuro vai ser daquele jeito. Eu não enxergo nenhum papel de previsão sobre o futuro em ficção. Autores de ficção não estão pensando, não, o mundo vai ser assim em 2100. Star Wars começa, não, se passa num passado muito, muito distante, uma galáxia muito distante. Star Wars não está falando o universo e a nossa galáxia muito distantes vai ser assim em algum período. Esse não é o foco de ficção científica. É fazer um exercício mental, imaginar alguma situação, imaginar algum cenário, pensar em suas consequências, pensar no que ele seria. Como eu falei sobre o conto do Frankenstein, o conto de Frankenstein não é uma previsão lá no futuro, os seres humanos vão criar vida, vão criar figuras como essa. Não, é uma questão de vamos olhar a realidade, vamos pensar ela, vamos pensar a condição humana, se nós temos essa diferença, se nós temos a capacidade de criar vida, se ela existe, se existe esse ser com essas características. A ficção científica não é sobre prever, fazer um exercício mental para imaginar o futuro vai ser assim. É principalmente voltado para a humanidade, para as pessoas, para o conhecimento, para a experiência humana. Você pensar nas pessoas, pensar nos problemas, pensar na situação e nas ideias que certos conceitos trazem quando colocados em contextos de ficção científica. É muito mais exercício mental relevante para nós hoje. É que parte de questões da humanidade, que parte de desejos, de ideias da humanidade que nos permite entender de forma melhor a humanidade. Que trabalha o conhecimento da vida humana que você falou que era essencial para a arte. É isso que é o tópico de ficção científica, não... vamos prever o lockdown. Não. Se Ray Bradbury previu o lockdown ou não, isso não tem nenhum valor porque ele estava fazendo. Isso não significa nada pro exercício dele, porque ele queria com sua ficção. Ele não previu, ele pegou uma figura isolada e fez daquilo a história. Onde no mundo real ou no mundo ficcional se encaixa essa situação? Ele não tem a menor ideia. Porque no mundo ficcional não se encaixaria essa situação. De onde é o critério que você está pegando para pensar como vai se encaixar essa situação? É no mundo real. Se dissesse que ele escreveu um romance inteiro, mostrando as transformações da vida social no mundo, no universo inteiro e tal, e daí dentro disso acontecesse esse negócio, seria outra coisa.
Bom, seria ficção científica da mesma forma, então seria da mesma forma imbecilizante e não valeria a pena, conforme seu critério. Tudo bem. Então, o conto tem aí a função do quê? Exatamente a função de um poeminha. Quer dizer, é a expressão de um sentimento momentâneo. Isso chama-se poesia lírica. Não é isso? O sentimento momentâneo não é uma convicção, não é a teoria que você tem. Não é uma Esse trecho eu vou ter que parar porque ele vai continuar a discussão. É uma coisa que você sentiu num certo momento. Você nem disse se você aprova o que você sentiu ou não. Agora ele vai tentar elaborar porque o sentimento, porque uma expressão momentânea não seria um objeto próprio para ficção, que eu acho estranho. Eu queria pegar o vídeo todo para ver se ele tem algo a acrescentar a isso, mas eu não vi nada. Basicamente isso, a grande reflexão e aula do professor Olavo sobre por que ficção científica é imbecilizante. Eu não sei se tem algo mais que eu gostaria de acrescentar aqui. Tipo, eu sou grande fã de ficção científica. Eu amo diversos trabalhos de ficção científica. Tipo, a foto de thumb desse vídeo. É algo que eu passei horas procurando, porque eu adoro a estética, eu adoro imagens, eu adoro a estética de retro sci-fi. Sim, eu sou muito fã de ficção científica e eu acho extremamente ofensivo quando alguém que não sabe nada, alguém que não parte de nenhum conhecimento, não parte de nenhuma vontade. O problema desse vídeo é que não tem uma vontade, entendeu? Que ficção científica tá fazendo. Não tem uma vontade de... Não tem qualquer vontade sequer de ler trabalho de ficção científica. Buscar teoria, buscar o que os autores estão fazendo, quais são as intenções, quais são os elementos de trabalho de ficção científica. Não, esse não é disso que o Olavo tá partindo. Ele tá partindo do que ele acha. E que ele palpitou e acha que ficção científica é isso, porque ele inventou na mente dele que é sobre isso. É isso que me irrita pra caramba nessa figura desses intelectuais públicos, porque eles acham que eles podem falar sobre tudo, que eles têm algo importante pra acrescentar sobre absolutamente qualquer assunto, quando não existe como você conhecer tanta coisa, não existe como você ter opiniões baseadas, você ter opiniões particularmente bem informadas sobre todo o assunto. Você deveria tentar mais ter boas razões, deveria tentar mais saber o que está falando ao fazer um vídeo para milhões de pessoas, onde você vai inventar os piores absurdos possíveis para descrever um assunto. Você fala nesse vídeo, não, às vezes a gente comete erros quando tá falando de algo que a gente não conhece. Mas você deveria tentar falar de coisas que você não conhece, deveria tentar saber o que está falando, você deveria tentar, pelo menos, não cometer esses erros e não fazer essas práticas. Quando você não tá tentando, você tá aqui, não sabe nada sobre ficção científica, você literalmente fala, não, eu não leio. Literalmente parte da perspectiva, eu não leio, eu não me interesso. Mas é uma merda. E você literalmente parte para formar opiniões sobre algo que você admite que você não lê e não sabe nada sobre. E isso eu não aceito, isso não é aceitável. Esse é o cúmulo do cúmulo, assim, pior. Esse é um dos piores vídeos sobre ficção que eu já vi. Mesmo outros vídeos ruins partiram de pessoas com maior interesse e mais boa vontade de interpretar os trabalhos que estavam falando. Assim, eu nunca vi um vídeo tão ruim assim sobre ficção. É isso. Eu acho que é isso, né, que eu queria falar sobre essa grande aula do professor Olavo. Espero que vocês tenham curtido, apesar de eu não ter podido publicar a live do jeito que eu queria. E acho que vai ter alguns problemas no som, por causa que eu fiz algumas modificações, mas espero que vocês possam tirar algo dessa sensacional aula. Obrigado por terem assistido e se quiserem tem o link do meu Twitch e tem o link do meu canal do Discord, que eu gosto bastante de discutir e conversar lá. Se vocês quiserem colar lá, vocês estão muito convidados. Valeu, pessoal!